Olá, turma! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem, graças a Deus. Pessoal, hoje é dia 1º de outubro, quinta-feira. É o dia da nossa contação de história. Nós vamos contar uma história. Hoje a titia vai pedir permissão para vocês para ler a historinha. Por que para ler? É uma historinha muito curta, mas eu gostei muito dela, a tia Camila que imprimiu para mim, e eu achei ela muito bonitinha, muito pertinente para a idade de vocês. Quando a tia acabar de contar a historinha, a tia explica por que eu achei tudo isso, tá bom? Então, como ela é muito pequena, se eu for ficar falando só o que eu lembro da história, ela vai durar 2 minutinhos só. Ela é bem curtinha mesmo. Tá bom? O nome da história é O Encontro com a Dama das Histórias, tá bom? Então vamos lá. Pedro vivia com os pais, com o gato Afonso e o seu coelho branco numa linda casa de Ardósia. Era um rapazinho quase como os outros, com a diferença de que nunca parava de fazer perguntas. 100 por hora, 10 por minuto. Pequenino, ainda antes de saber falar, apontava para uma coisa com um ar interrogativo. E, se a resposta tardava, demorava, punha-se a berrar e ficava muito vermelho. Por que é que chocolate é castanho? E por que é que os coelhos não gostam de chocolate? E por que é que o açúcar é doce? E como se faz o açúcar? E por que é que se diz que os marcianos são verdes, se ainda ninguém os viu? Quanta pergunta, né? A tia já tinha ficado doidinha mais ainda. Os pais olhavam para o céu à procura de solução, mas não caía nenhuma resposta das alturas. Quanto mais Pedro crescia, mais eles coçavam a cabeça, porque com a idade as questões vão se tornando cada vez mais complicadas. Era, por exemplo, de onde surgem as doenças? Por que é que os velhos sempre acabam por morrer? E por que é que eu sou eu e não sou o Robin dos bosques? E onde é que eu estava antes de nascer? Nossa, era muita pergunta, né? Eram perguntas que exigiam um pouco mais de tempo. E quando os pais estão ocupados a mudar um pneu do carro ou a fazer o jantar, é-lhes difícil responderem. Quando faziam certas perguntas sobre bebês, doenças, morte, por exemplo, a mãe abanava a cabeça e respondia: é uma pergunta muito delicada, meu filho. Dá-me um tempo para pensar. E, sistematicamente, ou por ter se esquecido, ou porque também ela não sabia organizar as frases, a mãe de Pedro ficava calada. Há uma idade em que, à força de se fazer muitas perguntas e de não se obter respostas, se acaba por desistir. Foi por isso que, no dia em que Pedro encontrou o coelho branco morto na gaiola, não fez qualquer pergunta à mãe, com receio de a embaraçar. Com certeza, pensava ele, certas palavras como morte, doença, fazer bebês são palavrões. Então o rapazinho enterrou o coelho em silêncio e, com ele, a sua pergunta. Refugiou-se no jardim, na tenda que tinha só para ele, como fazem com frequência os filhos únicos, e refletiu na vida, na existência, e tudo aquilo gerou uma nuvem negra que dava voltas dentro da sua cabeça.
ficou triste e sentiu frio. Não sabia que aquilo se chamava solidão. Um dia, à tarde, estava Pedrito refugiado na tenda, quando ouviu uma voz meiga. Viu então uma senhora de olhos profundos e escuros que o observava a sorrir. Podia tê-lo encontrado no sótão, no meio das coisas velhas, no céu durante um batismo de ar com helicóptero, durante a pesca ou num concurso de música. Bom dia, Pedro, disse-lhe a senhora. Sabes quem sou? Sou a Dama das Histórias. A Dama das Histórias? Sim, a Dama das Histórias. Venho visitar os meninos como tu, que tem uma nuvem negra no coração. Venho dizer-lhes que nos livros há histórias que podem dar-lhes respostas. Respostas a todas as minhas perguntas? Perguntou o Pedrito, arregalando os olhos. A Dama das Histórias hesitou. Não vais encontrar forçosamente todas as respostas, mas sim todas as tuas perguntas. Verás, ao leres, que outros fazem as mesmas perguntas que tu. É por isso que os livros são feitos para crianças curiosas, para aqueles que têm milhares de perguntas e que, além disso, querem viver várias vidas. Podem ser ao mesmo tempo Cinderela, Bela Adormecida, Robin do Bosque, Peter Pan, sem precisar de qualquer requisito especial. E o mais maravilhoso é que, nos livros, cada um aprende a viver e a respirar, a experimentar coisas, a divertir-se, a fazer muitas coisas que não conheciam, apenas com algumas palavras, papel e muita imaginação. A Dama das Histórias entregou um livro ao Pedro, livro que ele agarrou com avidez. À medida que lia, a pequena nuvem negra ia desaparecendo e Pedro sentia-se tão aliviado que teve vontade de cantar. O vento nas árvores murmurava: lê, lê, é tão bom ler. E os pássaros juntavam-se no ninho para verem saborear o livro. Enquanto folheava, Pedrinho tinha a impressão de que já ouvia os murmúrios dos gnomos, que, com ele, viravam as páginas. Na realidade, ele já não se encontrava no jardim, já não estava na cabana. Tanto podia estar num avião, num barco, num castelo, com o rei Arthur. Ai, a tia perdeu onde é que ela estava. Ai, meu Deus. Achei. Com o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Tia Elisete sempre apronta essa, né? E tudo isso ao mesmo tempo. Sentia coisas que nunca antes tinha vivido. O gosto do mar nos lábios. Ele que nunca vira o mar. O sabor de um bolo de limão. Ele que nunca o tinha provado. O coração que pula no peito quando se está apaixonado. Ele que era tímido com as meninas. Levantou os olhos do livro para perguntar à Dama das Histórias como é que uma simples página, tinta e papel, e talvez também imaginação, podiam produzir aquele efeito. Mas a Dama das Histórias já tinha desaparecido. Ao longe, ouviu a sua voz doce dizer-lhe, ou talvez fosse um murmúrio do vento nas árvores: Pedro, hei de voltar. Existem centenas de milhares, milhões de livros.
livros. A nuvem escura das perguntas condensadas tinha desaparecido. No seu lugar havia uma nuvem transparente, cheia de desejo de ler os milhares e milhões de livros do mundo inteiro. E a partir desse dia, Pedro nunca mais se sentiu oprimido pelas perguntas. Quando começava a ter frio, a sentir-se só e tristonho, pegava um livro e a magia começava. Gostaram da história? A tia também. Gostei muito. E esse livro, essa história, ela vem trazer para nós uma mensagem assim muito importante, que é muito bom ler, é muito bom. Você aprende palavras novas, você aprende a lembrar da história e a contá-la para alguém depois. Então, a tia vai fazer uma dinâmica nova. Como o nosso livro ele não tem figuras, talvez fique difícil vocês fazerem a história em quadrinho. Então, vira a folhinha do outro lado, né? O do lado quadriculado, o lado que não está. Nós podemos fazer um desenho sobre a história, o livrinho que alguém leu para vocês, ou até que a tia Lisete leu, que vocês mais gostaram. Só que coloca o nome. Por exemplo, eu já contei a história da Branca de Neve. Faz de conta, né? Porque a tia nunca contou. Vou desenhar a Branca de Neve. Pronto. Então, escreve, pede para a mamãe ajudar. Mamãe, como que escreve Branca de Neve? A tia Lisete já contou a história do Pinóquio. Desenho Pinóquio. Deu para entender? Do Patinho Feio, tá? Agora, quem falar assim, não tia, mas eu consigo fazer a história em quadrinho, mesmo o livro não tendo figuras, tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu só não quero que vocês tenham dificuldade de imaginar, né, como que é o Pedro, como que é a mulher, a dama das histórias, o que vocês poderiam desenhar. Então, tem dúvida? Vira no verso e faz um desenho sobre a história que vocês mais gostaram. E alegrem o meu coração. Tirem foto e me mostrem o que foi que vocês fizeram. Beleza? Um beijo no coração, amo vocês, estou com muita saudade. Até semana que vem. Tchau!